convecção forçada. O nosso experimento se baseou em introdução, objetivo, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultado, conclusão e as referências que utilizamos. Uma breve introdução sobre o que é convecção, principalmente o que é convecção forçada. Aqui a gente tem a imagem da convecção forçada, que tem um elemento mecânico, que é o ventilador, e aqui a convecção natural, que envolve o movimento do fluido a partir de meios naturais. A convecção ela está presente no nosso dia a dia, desde o ato de soprar uma comida quando está muito quente, quando ligar o ventilador em dias quentes para se refrescar. Os nossos objetivos eles estão relacionados a aplicar as equações e as condições de contornos específicas, estudar as relações entre coeficiente convectivo e obter as relações de Nusselt, Brandt e Reynolds. Elencando a nossa revisão bibliográfica, né, a gente tem a definição do que é a convecção, o número de Nusselt, a camada limite hidrodinâmica, a camada limite térmica, o escoamento turbulento e laminar e a relação da viscosidade. Materiais e métodos. Aqui o nosso equipamento, que é o tubo de vento, né? Ele tem a vazão controlada, ele tem um comprimento de 200 milímetros e de diâmetro externo de 30 milímetros. Ele possui um sensor óptico de temperatura deslizante, que isso a gente mediu na barra interna. Também tem um medidor de temperatura inserido dentro do túnel e também um medidor de vazão. Sobre o procedimento experimental. Começamos a ligar o soprador, né? Começamos com a velocidade de 4 metros por segundo. A gente deixou até atingir a temperatura, a velocidade ideal, e em seguida ligamos a resistência e regulamos a voltagem para 60 volts. Esperamos estabelecer a condição de equilíbrio térmico e anotamos a temperatura em 5 e 5 minutos. Em seguida, a gente começou também a fazer esse experimento com as velocidades de 3,5, 3, 2, 1,5 e 1 metro por segundo. Sobre os resultados, o Jean vai explicar. Nos resultados, a gente retirou as velocidades, conforme a Carol falou ali no procedimento, de 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5 e 1. Porém, como o nosso túnel de vento ele tem um diâmetro consideravelmente grande, então a gente tem que tirar as velocidades em pontos diferentes, tanto no meio quanto perto da parede, porque a velocidade pode variar. Então a gente tirou em 4 pontos diferentes. Nesses 4 pontos diferentes, a gente tirou a velocidade média, que de 4 foi 4,1, de 3,5 foi 3,55, consecutivamente em todos eles até 1,03, que era a velocidade de 1 metro por segundo. E o nosso coeficiente convectivo experimental ficou entre 59,81 para 4,1 e 35,3 para a velocidade de 1,03. Isso prova que na literatura fala que o coeficiente tem que ficar forçado entre 25 e 250. Então nossos coeficientes experimentais ficaram dentro da literatura. No próximo slide a gente vai apresentar como foi calculado, que é o calor enviado para a barra, né, dividido pela área vezes a temperatura da superfície menos a temperatura infinita, onde que o calor é a voltagem enviada vezes a corrente, a área do cilindro é πd vezes L, a temperatura da superfície é a temperatura do cilindro e a temperatura infinita é a temperatura do ar. Nessa temperatura do cilindro, como o cilindro também é consideravelmente grande, o tamanho dele, comprimento, então a gente também tirou em 4 pontos diferentes para poder fazer uma média. No próximo slide, a gente vai apresentar um gráfico daqueles valores lá do primeiro slide, onde que o coeficiente convectivo experimental ele aumenta conforme a velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior vai ser o coeficiente convectivo. No próximo slide, a gente também vai apresentar, como a Carol falou lá no procedimento, a gente calculou o teórico, onde o teórico é Nusselt teórico vezes o K dividido por diâmetro da barra. O que é esse K? Esse K é o coeficiente convectivo do material. Cada material tem o seu coeficiente convectivo de condutividade. Nesse experimento foi usado então o alumínio. O diâmetro da barra é o diâmetro do cilindro, né? E o Nusselt teórico é C vezes Reynolds M vezes Prandtl não terço.
Esses C e M vão ser apresentados lá nos próximos slides da frente, o que significa cada um deles. Aqui a gente calculou então o H teórico, o coeficiente convectivo teórico para cada velocidade. Novamente a gente tirou a velocidade em pontos diferentes, então não ficou exatamente 4, 3,5, então ficou uma média, 4,1, 3,55 até novamente 1,03. E a gente encontrou os coeficientes teóricos dentro do que fala a literatura, entre 25 e 250. No próximo slide, a gente vai apresentar o gráfico desse coeficiente convectivo teórico, onde que informa que conforme aumenta a velocidade, aumenta o valor desse coeficiente convectivo, igual no experimental. Agora a gente vai apresentar um gráfico relacionando o teórico e o experimental, para ver qual foi o erro. Se a gente vê através do gráfico, a distância entre os erros é igual para todas as velocidades. Então a gente teve um erro de 58,62% até 91,61% entre o teórico e o experimental. Aqui a gente calculou, então, como a Carol falou lá no procedimento, a gente calculou também o núcleo teórico e o núcleo experimental. O núcleo teórico, voltando lá naquele slide que a gente falou, né, que é C vezes Reynolds M vezes Prandtl 1/3, esse C e M depende muito do valor do Reynolds. Então, exemplo, de 0,4 a 4 Reynolds, o C vale 0,989 e o M 0,33. Então, isso vai numa faixa, depois até 40.000 ou 400.000 Reynolds, entre o C 0,027 até 0,085. E o núcleo experimental é o H experimental que a gente também calculou, vezes o diâmetro da barra, divide novamente pelo K, que é o coeficiente de condutividade do material. A gente fez uma tabela relacionando a velocidade de 1 até 4 metros por segundo. Novamente a gente tirou essas velocidades em 4 pontos diferentes e a gente calculou o núcleo teórico e o núcleo experimental. A gente pode ver que a distância entre eles, novamente, começa a ser iguais, né? Agora a gente fez um gráfico no próximo slide que vai ser apresentado, porém a gente teve que linearizar aquela função do núcleo teórico, onde a gente tem que aplicar a regra do LN nos dois lados para poder chegar numa equação, numa função linear, onde que é y igual a A mais dx. Então a gente graficando o núcleo teórico e o experimental, a gente pode observar novamente que as distâncias entre os pontos, tanto no teórico quanto no experimental, ficaram iguais conforme vai aumentando a velocidade. E aqui a gente propôs um experimento diferente para o professor, que a gente queria estabelecer a temperatura no cilindro a mesma, porém a gente queria variar a velocidade, a gente queria ver como é que ia se comportar o H experimental, a gente queria deixar entre 50 e 60 esse coeficiente experimental. Para a gente deixar entre 50 e 60, que a gente graficou no próximo slide, o que a gente teve que fazer? A gente teve que baixar a voltagem enviada. No caso aqui, ó, se a gente tinha uma velocidade de 4.10, a gente tem que enviar uma voltagem de 60 volts. Porém, se a gente diminuir a velocidade até 1 aqui que a gente deixou, se a gente diminuir a velocidade do túnel de vento, a temperatura, e a gente manter a mesma voltagem enviada, a temperatura do cilindro vai aumentar muito. Então, para deixar a temperatura fixada em 85 graus Celsius, a gente teve que enviar menos voltagem para enviar menos calor para o cilindro. E assim a gente conseguiu sempre deixar o coeficiente convectivo próximo entre 50 e 60. Agora a Carol ela vai comentar sobre a conclusão do nosso experimento. E por fim chegamos à conclusão, né? Na qual utilizamos a literatura pertinente para fundamentar e desenvolver o relatório, né? Sobre a camada limite, camada limite hidrodinâmica e térmica, as definições de escoamento, né? Os números de Russell, de Reynolds e de Prandtl. Também observamos, né, sobre a questão da transferência de massa através de um fluido. E, por fim, a convecção é um mecanismo que está presente no nosso dia a dia, né? Como nessa imagem aqui, ela mostra o indivíduo soprando o alimento, né? Então, também está presente também na indústria, na têxtil, na química, né? Como ventiladores para refrigerar as máquinas e também na questão dos funcionários trabalhando em produção, né?
E por fim, as nossas referências.